Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos insistir, vamos continuar no assunto mineração no Brasil, mas dando uma ênfase à localização, às características das principais jazidas de exploração de metais no Brasil. Você não pode esquecer que quando nós falamos da produção de metais, nós nos referimos a jazidas associadas a rochas cristalinas, a estruturas cristalinas, aos escudos cristalinos ou maciços antigos, tanto faz. Não se esqueçam que dentre os metais produzidos no Brasil, a principal referência é o minério de ferro. O Brasil é um grande exportador de commodities, né, produtos primários ou semi-manufaturados que podem ser estocados e são negociados nas bolsas internacionais. E dentre as commodities exportadas pelo Brasil, uma das principais referências é o minério de ferro. Então nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre as suas principais áreas de extração. Vamos lembrar também que a maior mineradora do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo, é uma empresa que nasceu estatal durante o governo de Getúlio Vargas e agora privatizada, é a antiga Companhia Vale do Rio Doce, ou simplesmente a Vale. É a empresa principal responsável pela produção de metais no Brasil, com ênfase no minério de ferro. Numa aula que nem essa, você precisa observar o mapa do Brasil e observar essa área, essa localidade. Nós estamos falando de um grupo de jazidas associadas ao estado de Minas Gerais. Nós estamos falando em especial do quadrilátero ferrífero. É a maior e mais antiga área de exploração de metais no Brasil. Fica ali ao sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ali entre as cidades de Itabira, de Sabará, Nova Lima, Congonhas, Mariana, que infelizmente foi vítima de uma tragédia de rompimento de barragens lá no ano de 2015. Enfim, nós estamos falando dessa região em Minas Gerais que tem a maior produção de minério de ferro, não só minério de ferro, há produção de manganês também, mas o ferro é o principal destaque. Vamos lembrar que a produção, como é uma produção em larga escala, o destino da produção do quadrilátero ferrífero, ele é duplo. Ou seja, uma parte da produção do quadrilátero ferrífero, ela é voltada para o abastecimento das principais siderúrgicas do Brasil. Vamos lembrar que uma siderúrgica é uma fábrica de aço. O aço é uma liga metálica na qual o ferro faz parte dessa composição. Ou seja, vamos lembrar que nós não compramos aço. Quem compra aço são outras fábricas, por exemplo, uma fábrica, uma indústria mecânica, por exemplo, uma indústria automobilística. Portanto, a maior concentração de usinas siderúrgicas do Brasil, de fábricas de aço, estão associados aos maiores polos industriais do Brasil. Portanto, essas siderúrgicas que consomem o minério de ferro do quadrilátero ferrífero estão nos maiores polos industriais ali, entre São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos lembrar que no Rio de Janeiro nós temos uma siderúrgica muito famosa, que também nasceu estatal, também era uma empresa pública criada por Getúlio e também foi privatizado no final do século XX. É a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, presente na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, as siderúrgicas do Rio de Janeiro, como é o caso da CSN, as siderúrgicas de Minas e de São Paulo, são abastecidas pelo minério de ferro do quadrilátero e essa carga ela é escoada por uma estrada de ferro chamada Estrada de Ferro Central do Brasil, que tem o papel de abastecer as siderúrgicas do Sudeste brasileiro com essa importante matéria-prima metálica que é o minério de ferro. Por isso que eu indiquei aqui a estrada de ferro saindo do quadrilátero para abastecer o Sudeste e as regiões industriais do Brasil. Mas a produção do quadrilátero é enorme. Grande parte da produção é voltada para exportação. A China é o nosso maior cliente, não é o único, mas é o maior cliente do minério de ferro brasileiro. Então, parte dessa produção é escoada para exportação através de dois caminhos. Ou ela sai aqui, presta atenção, reparem aqui, pela estrada de ferro Vitória, Minas. Vitória, Minas, porque Minas é o quadrilátero ferrífero.
Vitória é a capital do Espírito Santo, onde está o porto de Tubarão. Então a produção ela sai do quadrilátero por essa ferrovia até o porto de Tubarão e dali para exportação. O porto de Tubarão é um porto especializado em minérios metálicos, tudo bem? E uma outra parte da produção ela é escoada por um mineroduto do quadrilátero ferrífero, vem pelo mineroduto Minas-Rio até o porto do Açu, no Rio de Janeiro. Dali em diante, a produção também é voltada para exportação, tá bom? Outra jazida que você precisa conhecer é a Serra dos Carajás, no estado do Pará. Minas Gerais e Pará são as maiores referências, você não pode se esquecer. Quadrilátero, grande produtor de minério de ferro. A Serra dos Carajás, a mesma coisa. Na verdade, a Serra dos Carajás ela é chamada carinhosamente pelos geólogos como anomalia geológica, porque é uma produção que foge dos padrões normais, dos padrões convencionais. É a maior jazida individual de metais do mundo. São metais de fácil acesso, pequena profundidade. Geralmente o metal, o ferro, ele é extraído de rochas, como por exemplo a hematita. Então, quando eles extraem a hematita da estrutura rochosa de Carajás, normalmente o percentual metálico para cada 1 quilo de hematita é de 30% a 40% metálico para uma estrutura rochosa. Em Carajás, esse percentual é de mais de 60%. Significa que em Carajás eles podem extrair menos rochas a uma profundidade menor, portanto, menor custo de extração para uma produtividade metálica muito alta. É uma região que se caracteriza pela grande quantidade de metais, pela grande variedade de metais e pela grande qualidade dos metais extraídos, por isso é uma anomalia. Agora, grande parte da produção também é voltada para exportação aqui, ó, por uma estrada de ferro Carajás ou Grande Carajás, onde a produção ela sai do Pará e vem até um porto marítimo aqui, ó, no estado do Maranhão, o chamado Porto de Itaqui, no Maranhão, que é o porto responsável por escoar a carga de Carajás. Só é importante frisar que o projeto Carajás ele fez parte de uma soma de vários projetos militares com o intuito de promover o desenvolvimento, a integração e a ocupação da Amazônia. Foram muitos os projetos dos militares visando o desenvolvimento da Amazônia. O projeto Carajás foi um deles. Vamos lembrar que esse tipo de projeto ele envolveu pesados investimentos em infraestrutura. Então, coube aos militares, para viabilizar Carajás, construir essa estrada de ferro. Coube aos militares, para viabilizar Carajás, a construção do porto de Itaqui, chamado também antigamente de Porto Ponta da Madeira, no Maranhão, tanto faz. E coube aos militares viabilizar a produção energética ali, através da construção da usina hidroelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, em pleno estado do Pará. Vai ser a usina que vai abastecer Carajás com eletricidade e vai ser essa usina, Tucuruí, que vai abastecer um outro projeto de muito sucesso na região, que é o projeto Trombetas. O projeto Trombetas, ele se propõe a ser um projeto mineral, só que ao norte do Pará. Carajás é sul, Trombetas, o Vale do Rio Trombetas está ao norte. É o maior polo de extração de bauxita do Brasil. Vamos lembrar que a bauxita, ela passa por um processo chamado de eletrólise, na qual é obtido o alumínio, outro metal muito importante, muito negociado no âmbito nacional e internacional. Então, o alumínio é obtido a partir da eletrólise sobre a bauxita, e aquela região ali do Vale do Trombetas, norte do Pará, onde nós temos uma cidadezinha, polo central, importante, chamada de Oriximiná, acaba caracterizando essa região de Trombetas, de Oriximiná, como um dos maiores polos de produção de bauxita e, por consequência, de alumínio do planeta, tá bom? Só vale lembrar o quanto a produção de alumínio, ela consome eletricidade, o quanto a produção de alumínio, ela gera a produção de resíduos. É por isso que, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ambiental, é extremamente importante a reciclagem das latinhas de alumínio, tá bom? Outra jazida que você precisa conhecer
é aqui, ó, é o grande maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul, nas imediações do Pantanal, ali próximo ao Pantanal. O Pantanal é uma área sedimentar, o maciço do Urucum é um maciço antigo, cristalino, no entorno ali do Pantanal, onde nós temos grandes reservas de ferro, mas o maior destaque agora aqui, ó, é o manganês. Reparem, ó, é o manganês. Só que vejam, a reserva é enorme, mas o potencial, apesar de grande, ele é subexplorado. A produção é baixa, porque o mercado consumidor local é reduzido e há uma carência logística, há uma deficiência de infraestrutura de transportes que dificulta a produção e o escoamento dessa carga, percebe? É por isso que basicamente toda a produção ali, ela é escoada para os nossos vizinhos do Mercosul, do Cone Sul. Então é produção voltada para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, que são países cuja demanda de consumo ela é muito baixa, o que faz com que, repito, o potencial ele seja subaproveitado. Você precisa lembrar aqui também, ó, que basicamente o único canal de escoamento para os vizinhos do Mercosul, nesse caso, é por uma hidrovia chamada de Hidrovia Paraguai-Paraná, ou simplesmente a hidrovia do Mercosul, é o nosso canal de comunicação e escoamento dessa pequena quantidade de metais produzidas em Urucum. Só vale uma menção honrosa, já que a produção é sobre metais, que é sobre o nióbio. Nióbio, que é o metal da moda, se falou muito sobre o nióbio. Temos nióbio na Amazônia, temos nióbio em Goiás, mas a maior reserva de nióbio do mundo está na cidade de Araxá, também em Minas Gerais. Fica ali entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Para você ter uma ideia, o Brasil detém aproximadamente 98% das reservas mundiais de nióbio. Então, Araxá é estratégica sob o ponto de vista metálica, mineral, sob o ponto de vista política e econômica. O nióbio ele é muito utilizado para finalidades das mais diversas, principalmente também na composição do aço. O aço produzido a partir do nióbio, ele é considerado um aço de maior resistência e leveza. Então, o aço a partir do nióbio é utilizado, por exemplo, para a fabricação de turbinas de aviões, peças de foguetes, pontes na construção civil. Então, o nióbio ele tem uma aplicação industrial muito forte. O nióbio ele é utilizado pela construção civil, ele é utilizado para a fabricação de gasodutos, o nióbio é utilizado para a fabricação de oleodutos, de peças de automóveis de última geração, pela indústria aeronáutica, pela indústria aeroespacial, peças de foguetes, peças de satélites, percebe? Então nós estamos falando de metais de alta resistência, maleabilidade e leveza. Então o nióbio é considerado um metal extremamente utilizado pela indústria, há uma demanda muito forte pelo nióbio, e é por isso que o Brasil ele acaba se colocando como uma potência, uma referência, quando o assunto é o nióbio, repito, explorado principalmente ali na cidade de Araxá, em Minas Gerais, tá bom? Só vale a pena lembrar que a Vale é a principal mineradora responsável por Carajás e o quadrilátero ferrífero, mas cabe a uma outra empresa privada, uma outra mineradora privada, a exploração do nióbio aqui no Brasil, beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido, mantenha sua mente sempre ativa, faça exercícios, faça leituras, assista essa videoaula quantas vezes você precisar. Um forte abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!